Bem-vindos a Binaural Rádio Rural, um podcast da Binaural Nudar, dedicado à memória e à expressão contemporânea sobre o mundo rural. Episódio número 8. Escutar a juventude rural. Ouço, lembro e sinto em Várzea de Calde. Neste 8º episódio continuamos com a série Escutar a Juventude Rural, que dá voz a crianças e jovens atuais que vivem em zonas rurais de vários concelhos do distrito de Viseu. A Binaural Nudar celebrou o Dia Mundial da Criança de 2019 com uma edição do ateliê Ouço, Lembro, Sinto, desenvolvido no Museu do Linho de Várzea de Calde, com a participação das crianças do Jardim de Infância de Várzea de Calde e da Escola Básica de Calde, ambas na freguesia de Calde. Ateliê esse que esteve integrado no programa Viseu Cultura do município de Viseu. O ateliê usou a metodologia Todos Somos Memória, desenvolvida pela Binaural Nudar e que estimula a consciência de que a memória não é necessariamente algo externo a que se acede, mas sim parte do lastro individual e coletivo de cada ser humano, tenha a idade, condição social e origem geográfica que tiver. Assim, as crianças buscaram no seu próprio baú mental relatos do seu breve passado e da memória infantil transmitida pelos seus familiares, como pais, tios ou avós. Gravaram as respectivas vozes e leram excertos de literatura regional da região, também esta memória, com a subtil diferença de ter sido marcada à tinta, em papel, por gente mais velha. Foi curioso notar como as crianças, sendo livres de desfiar o seu novelo de memórias, acabam por abordar temáticas consideradas difíceis, como a morte de animais ou de pessoas de família, ou ainda acidentes mais ou menos caricatos ou mais ou menos graves. Por outro lado, é impressionante notar como crianças de entre 7 e 10 ou 11 anos de idade têm ainda memória de situações que ocorreram quando tinham apenas 2 anos de idade. E por último, em aldeias rurais como as da freguesia de Calde, no município de Viseu, torna-se claríssimo que a memória ainda é partilhada entre gerações. Várias crianças falaram, por exemplo, de histórias de infância dos seus pais ou dos seus avós, assim como da convivência que têm atualmente com os avós, já que vivem na mesma localidade, o que nem sempre acontece, por exemplo, nas grandes cidades. Dinamização do ateliê, registro e edição sonora e composição musical de Luís Costa. Um agradecimento ao ótimo acolhimento da equipa do Museu do Linho de Várzea de Calde, às educadoras, professores e auxiliares dos 2 estabelecimentos de ensino e principalmente às crianças que participaram no ateliê, mostrando como a cosmovisão infantil pode ser tão criativa, livre e improvável. Quando eu era pequenina, eu tinha um cão que eu estava sempre a brincar com ele, mas depois ele morreu porque uma pessoa deitou veneno fora. Depois
ele comeu e depois morreu. Eu lembro-me quando eu tinha lá um curral das ovelhas, porque agora está a ser transformado num quarto, tinha lá uma ovelha bebê. Eu encontrei gatinhos bebês, a Marta estava em minha casa, gatinhos bebês num sítio alto. Depois eu fui tirar de lá, depois eu vi a Marta lavá-lo numa poça. Depois eu fui também e eles morreram. Quando eu era pequenina, eu ia ter com a minha mãe e com o meu pai à garagem. E eu ainda me precisava de agarrar. Eu depois larguei-me e fui a rebolar pelas casas abaixo. Eu era pequenino, eu tinha apenas 2 anos, apenas havia um cão, assim, um cão mais bravo. Eu estava caminhando com a minha mãe, de repente o cão veio atrás de mim, depois eu caí, depois a minha mãe deu um pontapé do cão e o cão fugiu, assim, de sorrente. Quando eu estava a brincar com o meu tio, ele agarrou-me pelas pernas e virou-me de cabeça para baixo e deixou-me cair e eu bati com o nariz no chão. Eu dizia que o avô tinha muito medo, assim, muito medo das vacas que podem marrar. E da minha avó é meio pior. Que havia dois homens. Uma era que falava muito chinês, o outro se chamava alemão. Depois eu tinha partes. Depois ele quase deu um tiro, mas veio o senhor, agarrou e muitas presas. É do meu avô, que é a mais antiga, que era no tempo do Salazar, em que um familiar dele tinha ido para a guerra e faleceu. Mas foi já de idade, que era muito velhinho. E o meu pai era de quando ele também era pequenino e andava na escola, e o que é que aconteceu? Levou uma pancada tão forte na cabeça que até saiu fora do lugar da cadeira. Foi quando às vezes eu vou passeios com a minha avó do lado do meu pai, que ela, quando vou passear com ela pela natureza, ela fala-me sobre umas histórias antigas que lhe contaram, e ela contou-me uma que eram dois irmãos que o pai deles não lhes deixavam ir à missa porque a mãe deles já tinha falecido. E o pai deles não lhes deixava ir à missa. Só que houve um dia que elas fugiram, desobedeceram ao pai e foram à missa. O que é que aconteceu? Era um casamento. E eles entraram lá na missa, viam 2 pessoas e disseram, porque eles nunca tinham ido à missa na vida deles. Ai, meu Deus do céu, mas foi só um dos irmãos, que era porque eles iam trocando. E ele disse, ai, meu Deus do céu, são 2 pessoas na missa a falarem e o mais importante
Só que depois ele seguia-os porque eles foram para o restaurante. E ele comeu muitas coisas, só que depois foi para casa e disse assim para o irmão: olha, a missa é muito boa. Lá deram-me pão, comida, e eu trouxe um bocadinho para ti, toma um bocadinho de pão. Depois o outro foi à missa, só que era uma missa normal, sabe? Chega lá ele e o que é que acontece? Olha, aqui não há comida nenhuma, nem nada. E depois ele vê a água benta e mete lá o pão que o irmão lhe deu, esmigalha lá na água. E começa a comer. As pessoas vão lá para meter a mão para vencer e ele: não, que o pão é meu. E depois ele foi para casa e disse assim: ai, a missa é muito boa, mas toda a gente me queria roubar o pão. Lembro-me quando a minha avó me disse que quando ela era pequena, ela ia sempre apanhar erva, levar as ovelhas com os seus avós. E sempre que ela fazia, davam-lhe 2 euros. E ela dizia que era muito. E depois ela disse que 2 euros era muito. E depois ela disse-me assim: quando tu fazes a erva comigo também vou-te dar 2 euros. Tinhas a frescura da ribeira e no lindo rio Volga, o sustento e o contentar da sede da terra, das gentes, de tantos animais e verdura, o mover do moinho que moía o grão do alimento, para a fome saciar, o regar do linho e do seu de molhar as pólvoras, de pedras firmes no límpido leito num unir de margens, em limite de 2 povoados perto, num ir e vir, ao sonido do correr das águas que batim na parede da barragem erguida, que não mais deixou o rio triste em seca, mais uma portagem antes do vazar das águas no mar, água viva, onde corpos suados se banham, em verão quente, num lago de alegria e romagem. Binaural Rádio Rural. Vozes, sons, ideias. O mundo rural ouvido de dentro. Um mundo denso e necessário. De vidas, de memórias, de trabalhos, de crenças, de relações com lugares concretos. Um podcast da Binaural Mudar, uma organização cultural portuguesa em contexto rural.